Hoje a gente termina o capítulo 16 e entra um pouquinho na segunda carta, mas eu não vou seguir na segunda carta aos Coríntios, não. Vou parar por aqui, tá bem? É que o tema que fecha a carta, né, o capítulo 16, ele na verdade vai ter desdobramentos na carta seguinte. É por isso que eu vou usar os dois textos. Mas essencialmente o tema é um só. Capítulo 16, verso 1, vai tratar da coleta. E a coleta assistencial para os pobres. E às vezes a gente fica pensando como é que a igreja do Novo Testamento se sustentava. Honestamente, não há uma forma bíblica de sustento da igreja no Novo Testamento. Não há nenhum texto claro dizendo como a igreja, a instituição, deve ser mantida. Por quê? Porque naqueles dias a igreja não era uma instituição. Não havia patrimônio da igreja. Não havia CNPJ, não havia a estruturação organizacional que se desenvolveu algum tempo depois. A igreja não estava atrelada às ambiências de poder, seja dentro da comunidade judaica, que era a sinagoga, o sinédrio, os sacerdotes de Jerusalém, ou mesmo as comunidades gentílicas, o Império Romano. Depois, quando o Império Romano se torna a religião, aceita o cristianismo como religião oficial, aí começa a surgir essa questão dos bispos com mais influência, e aí a igreja começa a ganhar um outro aspecto, que nós vamos ver depois se transformar numa igreja institucional, que depois vai se transformar em negócio, né? Dizem que nos Estados Unidos virou negócio, e aí daí para frente a igreja tem que achar caminhos. Mas a igreja do Novo Testamento não tem uma forma clara, uma orientação precisa de como vocês fazem com dinheiro. Jesus falou de dinheiro algumas vezes, mas em geral, no sentido de que as pessoas não deveriam confiar nas riquezas, que as pessoas não deveriam apegar-se às riquezas, mas deveriam entesourar nos céus. Jesus mesmo era sustentado pelas pessoas que o seguiam como discípulos. Lucas capítulo 8 é claro, dizendo que algumas mulheres de posse contribuíam para manter Jesus naquele estilo de vida, nômade, andando de um lado para o outro, pregando nas vilas, aldeias, ora em Jerusalém. Então Jesus e a sua confraria de discípulos recebiam doações. Era assim que Jesus se mantinha. Mas era assim que os fariseus também se mantinham. Era assim que os antigos filósofos se mantinham. Se eles tinham algum aluno filho de pais ricos, pagavam para que eles compartilhassem o seu conhecimento. E assim os filósofos viviam, assim os rabinos viviam, assim Jesus também viveu. E é possível que assim, lá atrás, Samuel vivia. Samuel, o texto diz que ele passava por 3 ou 4 cidades julgando Israel. Samuel não era dono de terra, Samuel era um profeta. Eliseu era um profeta e recebeu acolhida na casa de uma família que fez lá um quarto especial para quando ele estivesse por ali. Então, isso não era um estilo de vida novo. Religiosos vivem assim, e não só no cristianismo. Todos os segmentos religiosos são orientados a manter os fiéis, aqueles que mantêm viva a religião, mas eles em geral vivem de uma forma modesta. Se você pensar num sacerdote budista, um sacerdote budista tem vida modesta. Vive da fé? Vive. Vive do ensino? Vive. Mas vive modestamente. Se você pensar num hindu, a mesma coisa. No hinduísmo, os líderes religiosos, tenham lá o nome que tiverem, o hinduísmo é uma religião bastante complexa, vão ter uma vida simples, uma vida modesta. Em todos os ramos da religião. Há as exceções. Tem o João de Deus, no Espiritismo, aqui pertinho de nós, naquele negócio que se construiu aqui bem pertinho de Brasília, né, que vinha gente de vários lugares do mundo para uma cidade tão pertinho aqui de nós. Né? Ele não tinha exatamente uma vida modesta, mas é uma exceção no ramo religioso que ele representa. Assim como no meio evangélico. A maior parte dos religiosos tem uma vida modesta. Não poucos pagam para pastorear.
Mas há as exceções. Tem uns que têm jatinho para se deslocar por aí. Cada um dá conta do seu estilo de vida. Mas é normal que no ambiente religioso, fiéis contribuam para o seu líder religioso. Então, é isso que o Novo Testamento vai ensinar. Já era uma prática comum. Paulo não trabalhava por dinheiro, mas aceitava as ofertas. Pedro recomendou que os presbíteros vivessem uma vida modesta e não pastoreassem movidos pela torpe ganância. Então a regra é essa. É lícito viver da atividade religiosa? É. Desde que seja feito com modéstia e não seja essa a motivação do coração. Não pastoreie por dinheiro. Pastoreie por vocação, por amor. Então essa é a regra do Novo Testamento. Então era mais um cuidado com pessoas. É o cuidado pessoal com os líderes religiosos, seja os antigos profetas, seja Jesus, sejam os apóstolos, eles recebiam o cuidado financeiro, vamos dizer assim, das pessoas, com dignidade e viviam com modéstia. Bom, quando a igreja se torna instituição, aí a coisa vai ficando diferente, né? Costumo dizer que nós aqui temos um patrimônio. Esse patrimônio aqui é nosso. Tem um CNPJ. E lá na Receita Federal tem um CPF, que é o meu. Eu respondo com os bens, pela má gestão, né? Então eu tenho que ter cuidado com a gestão, porque em caso de má gestão, eu respondo com os meus bens. Que graças a Deus já existem, né? No começo não existiam, mas hoje já existem. Mas esse não é nosso assunto de hoje. O nosso assunto é dinheiro e igreja. Como é que funciona isso? A regra é o trabalho, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo ensina os cristãos a trabalharem. Primeira carta, capítulo 2, verso 9, ele fala: pois vocês com certeza se lembram, irmãos, está falando de si mesmo, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Paulo diz que, enquanto estava em Tessalônica, ele trabalhou de noite e de dia, para com suas mãos mesmo, produzir o seu sustento e não depender da igreja. Paulo fez isso em Tessalônica e sabemos que com certeza também fez isso em Corinto, né? Ele fabricava tendas para que de alguma forma tivesse o seu sustento. Capítulo 4, verso 10, ele fala para os irmãos: porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Olha que verso legal, não é? Orientamos vocês a trabalhar com as próprias mãos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Então, a ética protestante, a ética bíblica, a ética cristã, é a ética do trabalho. Paulo recomenda que todos trabalhem, e ele pessoalmente disse: eu também trabalhei de dia e de noite para manter o meu sustento. E na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 28, fechando essa rápida digressão aqui acerca do trabalho, Paulo vai escrever: aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então, a ordem bíblica para o cristão é trabalho. Trabalhe para ter o suficiente para o seu próprio sustento, e aqui aos Efésios ele diz: para que tenha o que repartir com o necessitado. Ok? Então, a regra para todos nós é trabalho. E o trabalho do religioso é um trabalho digno. É digno que ele seja remunerado pelo seu trabalho. Então, Jesus não falou especificamente como é que eles deveriam ser sustentados. Paulo falou
Como é que a gente vai sustentar a igreja? Não. Os poucos textos que falam de dinheiro nas cartas paulinas dizem respeito a uma coleta específica. Vamos refletir um pouquinho nesse texto. Agora sim, entrando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 1. Ok? Pode projetar aí? 1 Coríntios 16, 1. Quanto à coleta para os santos, olha aí. Quanto à coleta para os santos, são os apóstolos aqui? Não, são os irmãos. Façam também vocês, os crentes de Corinto, como ordenei às igrejas da Galácia, igrejas ali próximas. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas àqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. De que Paulo está falando? Possivelmente em Corinto surgiu uma ideia de fazer uma coleta para ajudar os pobres da Judeia. A igreja de Jerusalém havia empobrecido. Uns acham que foi por causa daquele começo, né, que vendiam os bens e repartiam entre si, no final consumiram tudo o que tinham e quando acabou as propriedades a serem vendidas, faltou para todo mundo. Mas é pouco provável, não é? A gente sabe, e nós já conversamos sobre isso, que com a morte de Estevão, aquela igreja se dispersou. É mais provável que isso tenha a ver com uma fome que houve na região, e isso aconteceu nos dias do imperador Cláudio, conforme a própria Bíblia diz. Houve uma fome na região e houve um empobrecimento geral em Jerusalém e adjacências. Lembrem-se que aquela região é uma região suscetível a secas muito severas. E empobrecer não é algo difícil naquela região. Se a gente voltasse séculos atrás, a época de Jacó, José do Egito, 7 anos de fartura, seguidos 7 anos de seca, não é? Então pensem em um fenômeno climático que produziu uma fome na região e houve um empobrecimento da comunidade cristã em Jerusalém, de modo que os crentes da Acaia, em Corinto, tiveram a ideia de levantar uma oferta e mandar uma ajuda para lá. Paulo está em Éfeso. Paulo está na Turquia. Corinto está na Grécia, do outro lado do Mar Egeu. Ele está escrevendo uma carta para eles, dizendo assim: olha, preparem-se, eu vou passar por aí e vou pegar o dinheiro que vocês juntaram, vocês escolhem quem são os representantes que vão comigo, se eu for, levar isso aí para Jerusalém. Então houve uma coleta em Corinto. Ele vai falar que os crentes da Macedônia também se prepararam para isso, e ele diz aqui que já havia instruído as igrejas da Galácia. Então Paulo convidou as igrejas que ele apacentava a recolherem uma quantia para enviar a Jerusalém. Por quê? Porque quando Paulo havia estado, isso a gente sabe pela carta aos Gálatas, quando ele havia estado lá em Jerusalém, conversando com Tiago, João e Pedro, eles lhe estenderam a destra da comunhão e lhe disseram: não se esqueçam dos pobres. Pediram que Paulo saísse por aí pregando o evangelho, mas que não se esquecesse dos pobres. Ele ouviu isso lá em Jerusalém. E quando Jerusalém empobreceu, ele preocupou-se com isso. E ele resolveu mobilizar as igrejas gentílicas para uma oferta destinada especificamente aos pobres de Jerusalém. Percebam que ele está falando disso. Eu vou, quando eu tiver chegado aí, enviarei cartas àqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Então a oferta não era para Paulo, nem para sustentar a igreja de Corinto. A igreja para os pobres
de Jerusalém. Quando ele escreve a carta aos Romanos, olha que interessante, Romanos 15, 25. Ele está falando da mesma situação, está falando da mesma oferta. Dá para projetar lá? Romanos 15, 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Ok? Porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Olha que interessante, ele está escrevendo para o pessoal de Roma sobre o movimento que está acontecendo. Então, é tudo a mesma época. Isso lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores. Porque, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso, ou seja, levado a oferta, feito a viagem, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, eram os planos de Paulo, passando por aí onde? Em Roma. E bem sei que ao visitá-los irei na plenitude da bênção de Cristo. Então Paulo está num projeto aí, que os irmãos da Acaia, da Macedônia, retiraram a oferta, ele tem que levar para Jerusalém. Ele está avisando o pessoal de Roma, vou fazer isso, mas depois que eu cumprir essa missão, eu volto aí, passo por Roma, volto não, vou a primeira vez aí em Roma, e daí eu toco para a Espanha, e vocês financiam o meu projeto missionário. Então, esse é o ambiente. Está tudo aí. Percebam que Paulo não vai falar de uma oferta para ele, nem de uma oferta para a igreja, mas ele está falando de uma oferta para os pobres. E aí que entra a segunda carta. Vamos lá. Agora a gente tem que ir para a segunda carta, capítulo 8. É sobre isso que Paulo está falando quando ele trata de oferta e de dinheiro aqui. Capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Olha que coisa, hein? A profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Ele está dizendo aos crentes da Acaia, que é Grécia, Corinto, que os crentes da Macedônia eram pobres, mas estavam generosamente compartilhando seus bens. Verso 3. Posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Ou seja, pedindo para que Paulo aceitasse a contribuição deles. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Então houve na Macedônia uma profunda generosidade, uma surpreendente coleta em uma comunidade de gente que era pobre. E Paulo está então encorajando os irmãos de Corinto a agirem de uma forma bem coerente, né? Olha, essa conversa aí da oferta começou entre vocês e os da Macedônia. O pessoal da Macedônia se preparou e contribuiu. Eu vou passar por aí. Estejam preparados. Juntem aí a quantia. Por quê? Porque a Macedônia contribuiu na sua pobreza e contribuiu com generosidade. Vocês têm que fazer a mesma coisa, tá bom? Verso 8. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Isso aqui é um texto complicado, né? Paulo está dizendo, eu quero ver se vocês amam sinceramente, e isso é importante. Por quê? Porque já existe uma comparação aí, não é? O pessoal da Macedônia contribuiu. Não é? Eu não estou fazendo isso, né, como um mandamento,
mas estou fazendo para provar se o amor de vocês é sincero, comparando o quê? Comparando o amor de vocês com a dedicação dos outros. Vamos ver se vocês são legais, igual o pessoal da Macedônia. Vamos ver se vocês são generosos, como o pessoal da Macedônia. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Então Paulo está encorajando os crentes de Corinto a contribuírem. Por fim, vamos saltar um pouquinho, vamos para o capítulo 9. E esse texto aqui já é mais conhecido. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, está falando na oferta, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. Olha que Paulo está fazendo um jogo, né? Para o pessoal da Macedônia, ele fala, o pessoal lá da Acaia está preparado desde o ano passado. Para o pessoal da Acaia, ele diz assim, ó, a turma da Macedônia já contribuiu. Vocês estão vendo? É má fé? Não. Paulo está procurando encorajar os dois grupos. Por quê? Porque o objetivo dele é levar uma coleta significativa para Jerusalém, né? O zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Então ele diz que lá na Macedônia, eles estão sendo estimulados pelo zelo dos crentes da Acaia. E ao mesmo tempo ele encoraja a Acaia dizendo, a turma da Macedônia está contribuindo. Ok? Por fim, o verso 6. E aqui é o verso que muitas vezes a gente encontra nas igrejas, inclusive nos nossos envelopes de dízimo. E isso afirma, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, preste atenção, tendo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Observe, portanto, que Paulo está dizendo que essa oferta que os irmãos estão mandando para Jerusalém vai produzir a suficiência para os crentes da Judéia e vai resultar em gratidão a Deus. Deus proveu para o judeu por meio do grego. Ok? Ficou claro que esses textos, então, não estão falando de como sustentar a igreja. Estão falando da necessidade de partilhar de quem tem muito com quem tem pouco. Capítulo 8, verso 15, Paulo diz, assim haverá igualdade, como está escrito, quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Ele está citando o Êxodo. Quando Deus mandava o maná, não adiantava colher demais, porque de um dia para o outro estragava. Mas sempre tinha o suficiente para que todos comessem. O conceito bíblico da suficiência é o que está aqui em questão. É termos a suficiência. E vocês se lembram quando Paulo fala, aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Sei estar feliz na abundância, sei estar feliz na escassez, sei enfrentar uma situação, sei enfrentar outra. Posso todas as coisas,
naquele que me fortalece. É a questão da suficiência. Nós devemos aprender a viver com a suficiência. E quando alguma coisa sobra, quando alguma coisa transborda, nós temos que perguntar para Deus: o que eu faço com isso? Às vezes a ordem é guarde, porque pode vir dias difíceis pela frente. Esses dias difíceis podem ser para você, mas esses dias difíceis podem ser para outra pessoa. Vocês repararam que toda família tem quase toda família tem alguém que tem mais dinheiro. Uma família de 4 irmãos, vou usar o exemplo lá de casa, né? Nós somos 4 irmãos homens. Durante um tempo teve um que tinha mais dinheiro. Mas o tempo vai mudando, né? E aquele que uma época teve mais dinheiro, hoje não é o que tem mais dinheiro, é um outro. Nunca fui eu, mas sempre foi um deles. Hoje é um outro que tem mais dinheiro, né? Mas eu me lembro quando eu adoeci, há 10 anos atrás. Quando eu adoeci, um dos meus irmãos depositou R$1.000 na minha conta. E eu no hospital. Falei, por que você me mandou dinheiro? Falei, não, se você precisar. Falei, cara, eu estou no hospital, vou gastar dinheiro para quê? Eu fiquei 1 mês no hospital, né? Mas eu não sei se a Tânia vai precisar, mas está aí, né? Mas houve uma época em que esse meu irmão esteve desempregado, por 3 anos. E de alguma forma nós nos ajudávamos e nós o ajudávamos, né? Mas é interessante que um dia você pode precisar e outro dia você pode servir. Eu vivi isso. Houve um momento na minha história que eu precisei pedir dinheiro para um parente emprestado. E um dia ele precisou, e eu fui lá e paguei o que ele havia me emprestado, porque ele estava precisando. E vão passando mais anos, e um dia ele precisou. E aí eu falei, eu tenho um amigo que a gente era assim, você está há muito tempo lá em São Paulo, antes de eu casar. Quando um de nós tinha mais dinheiro, um ligava para o outro, você está precisando? Por quê? Porque eu já paguei minhas contas e sobrou um pouco. Amizade é isso, né? Amizade é provisão, amizade é cuidado. Aquela briga do quem vai pagar era interessante naquela época, e não era por causa das milhas do cartão, não. Não, essa aqui eu pago. Ele falou, não, essa aqui eu pago. Não, deixa que eu pago. Não, deixa que eu pago. Nós brigávamos para ver quem pagava a conta. Só tem um amigo assim, graças a Deus. Mas é quando você tem a suficiência, é legal repartir. É gostoso repartir com quem você ama. É tão bom, como diz a Escritura, mais gratificante é dar do que receber. Não é verdade? Não é bom quando você tem um trocado para dar a alguém que pede com uma placa de papelão ali dizendo, preciso comer? Você não sabe se é verdade ou não, mas você não está preocupado com isso agora. Se a moeda está ali, se o trocado está ali, você dá. É a generosidade. E quando a gente acredita que aquilo é verdade, você não tem o trocado, você se sente mal, né? Você gostaria de fazer alguma coisa. Por isso o pessoal agora já coloca até o Pix. Enfim, hoje a gente não ajuda só se não quiser. Mas por outro lado a gente fala, puxa, mas se eu for ajudar todo mundo, não dá para resolver o problema de todo mundo. Só que por outro lado, você não pode dizer que não dá para ajudar ninguém, né? Você não pode ajudar todo mundo, mas você pode ajudar alguém. E a Escritura diz para a gente cuidar bem, principalmente dos domésticos da fé. Mas fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nós temos que cuidar uns dos outros. Então a regra da Bíblia, gente, é generosidade. Como é que a gente sustenta a igreja? Aí é uma outra coisa. Paulo não está falando de como sustentar a igreja. Paulo está falando de como os crentes administram o seu dinheiro pessoal. Eu não posso gastar tudo que ganho comigo. Eu não posso me endividar, não devo me endividar, comprometendo toda a minha renda, de modo a não ter nada para ajudar alguém numa necessidade maior, ou até mesmo eu me encontrar uma necessidade maior por imprudência. Eu sei que é difícil, a gente vive num mundo muito consumista, em que às vezes as pessoas gastam R$5.000 com um aparelho celular.
Não sei quanto custa um iPhone de última geração. Mas quando alguém vai lá e gasta... Quanto custa hoje? Que número que está agora? 13, 14? Nem sei. 15? Nossa, como eu estou por fora. Então, vamos... Quanto custa? 7 mil. 7 mil, é isso? Um telefone celular. E tem outros que estão pedindo R$ 500 para comprar um celular usado que pelo menos dê para acessar o WhatsApp. Né? Então é assim. Mas é pecado alguém ter dinheiro para comprar o último iPhone? Não, é um direito. Se ele tem dinheiro para isso, tudo bem. Ser rico não é pecado. O pecado é ser avarento. Ter mais dinheiro do que a gente pode gastar não é pecado. Tem gente que ganha mais do que dá conta de gastar. E às vezes é porque estudou, é porque trabalhou, porque passou num bom concurso, porque se aposentou com um bom salário. Gente, isso não é pecado. Agora, ser avarento é pecado. A Bíblia chama isso de idolatria. Amar o dinheiro é pecado. Jesus disse, não podeis servir ao dinheiro e a Deus. Por quê? Porque quando você vê alguém necessitado, Deus vai te dizer, reparte. Porque Deus é o Deus que ampara o órfão e a viúva. E como é que Deus ampara o órfão e a viúva? Cai maná do céu? Não. Deus abençoa, multiplica para um, para que ele reparta com o outro. Mas se esse que tem fartura não divide da sua riqueza, este, na verdade, é pobre para com Deus. Então, a generosidade é a regra na Bíblia. Nós temos que aprender a viver com menos do que ganhamos, a, de alguma forma, sermos prevenidos, precavidos, temos alguma reserva, e a melhor forma de fazermos reserva é sermos generosos. Não é ficar aplicando no tesouro direto apenas. Quem pode aplicar, aplique um pouco. Mas a única forma de você, de fato, guardar dinheiro é dar. E essa aqui é a lógica que Paulo está falando. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. Então, se você ganha muito, guarda o dinheiro no banco e não dá nada para ninguém, você não tem nada. Por quê? Porque você não semeou. Amanhã depois, com Deus você não tem crédito. Crédito com Deus está naquilo que você reparte, naquilo que você doa. E agora eu quero entrar no assunto, como é que nós administramos aqui a igreja. Tem muita gente nova na igreja e talvez vocês estranhem. Por que aqui não tira oferta? Talvez você diga assim, não, é porque agora, desde a pandemia, o pessoal acostumou com transferência bancária, tinha aquele esquema do culto online, o pessoal acostumou a fazer Pix, fazer transferência, então é por isso que aqui não tira oferta. Mas aqui já não tira oferta há muito tempo. Desde antes da pandemia, há mais de 10 anos que a gente não tem coleta aqui na igreja. Por quê? Porque nós praticamos aquilo que a Bíblia ensina. Nós desenvolvemos uma metodologia bíblica de semear. Escolhemos semear. Escolhemos repartir. Escolhemos doar. Então, do nosso caixa, daquilo que a gente arrecada dos membros da igreja, nós hoje dividimos com 17 missionários. Eu estive fazendo as contas, quantas pessoas recebem, né? E mais algumas pessoas que periodicamente recebem como assistência social. Mas isso aí a gente não faz conta por número, isso aí para a gente não importa, né? Mas os missionários são contribuições regulares. A gente tem muita gente hoje que mensalmente o dinheirinho que a gente combinou com eles entra lá na conta dele, né? Porque nós entendemos que nós como igreja não podemos gastar tudo que arrecadamos conosco. Eu não posso subir aqui nesse púlpito e dizer para você, não gaste tudo que você ganha com você mesmo. Reparta com os outros. Se eu, como administrador desta igreja, não fizer a mesma coisa com esse recurso que nem pertence a mim,
mas pertence a todos nós. E quando você traz aqui, você entende que está doando para Deus. Quando as pessoas ofertam para a igreja, em geral, elas têm esse pensamento: eu estou entregando aquilo que é para Deus. Então eu preciso fazer com o dinheiro que vocês dão para Deus, na conta bancária da PIB, eu preciso fazer a obra de Deus. E a obra de Deus não é gastar tudo com a gente. Não é ficar trazendo um cantor famoso que cobra 10 mil reais para cantar para nós aqui. Essa é uma linda forma de jogar dinheiro fora. Isso a gente vai na igreja dos outros, que pagam por lá fazer isso, a gente vai lá e assiste o culto lá no sábado. Né? A gente vai no show que o cara faz em algum lugar aí, e quem quer ir, paga. É um direito. Quem quer ir, quem tem dinheiro para ir num show gospel, vai lá e paga. Tudo bem. Mas fazer show gospel para a gente se entreter aqui, com o dinheiro que você trouxe para Deus, não. Esse dinheiro tem que ser ou para ajudar os necessitados, ou para fazer a obra de Deus, a obra missionária. Então a gente reparte com igrejas que têm menos recursos que a gente reparte com lugares onde o obreiro, para se manter com sua família, precisa de um suporte financeiro. E aí a gente entra como um apoio. A gente banca tudo? Não. Por quê? Porque o obreiro também tem que fazer por onde, tem que trabalhar, o pessoal de lá também tem que ter a oportunidade de contribuir. A gente, ao mesmo tempo que ajuda, a gente educa para que eles também trabalhem com suas próprias mãos, provejam, cresçam, se desenvolvam. Então a gente apoia um monte de lugares, mas procurando que eles também se desenvolvam. É uma forma da gente arrecadar para semear, para repartir. A gente envia dinheiro para a nossa denominação, a gente contribui com algumas outras organizações, de modo que hoje a gente está na casa aí dos 40% de doação. Já teve ano da gente bater 49,9% gasto de doação e 50,1% a gente gastou com a gente. A minha meta pessoal sempre foi meio a meio. A gente viver com metade e doar metade. Mas, ultimamente, a gente está na casa aí dos 40%, 60%, até porque a nossa receita aumentou e os nossos compromissos missionários, a gente tem subido de uma forma um pouco mais discreta, né, digamos assim. E, enfim, é tão bom, gente, a gente poder doar. A gente recebe tantas orações e tantas palavras de gratidão, de modo que entre nós a gente não precisa pedir, porque cada um contribui generosamente de acordo com a sua vontade, não de acordo com aquilo que não tem, mas com aquilo que tem. Porque há igrejas que trabalham no campo da cobiça, aí pede para a pessoa dar o que não pode, imaginando que ela vai receber 10 vezes mais. Isso não é oferta, isso é barganha. E Deus normalmente não embarca nessas. Aí depois a pessoa percebe que não deu certo. Ela pegou um dinheiro que não tinha, deu numa igreja na expectativa que ia receber 10 vezes mais, o 10 vezes mais não entrou e agora aquele dinheiro que ela já não tinha, ela está devendo. E a vida da pessoa só vai virando um buraco. E eu já aconselhei pessoas assim, já lidei com situações como esta. E a pessoa vem e fala: poxa, pastor, mas Deus não cumpre a sua palavra? Eu falei: depende do que você está lendo e o que você está pensando. Deus não é Deus de gananciosos, Deus é Deus de generosos. A orientação para nós é trabalhe com dignidade. Quando você ganhar, reparta, ajude, mas faça isso com liberalidade, faça isso com coração generoso, faça isso de boa vontade. Quem dá com alegria, Deus o abençoa. Quem está especulando com Deus é outra coisa. Então nós somos uma igreja que não prega legalismo na contribuição. A gente não prega o legalismo, ou seja, você é obrigado a contribuir, mas a gente procura praticar a generosidade coletivamente, de forma institucional, e encorajar cada um a que seja também um contribuinte
espontâneo, generoso, que acredita naquilo que a gente está fazendo e que de alguma forma faz a sua parte. Eu creio que cada pequeno gesto, cada pequena contribuição, cada oferta, ela sempre vai produzir gratidão, ele vai produzir bem-estar. Alguns de nós têm sido muito prósperos e Deus lhes tem abençoado e alguns nessa prosperidade são generosos. Alguns são pouco prósperos, vivem de uma forma muito modesta, com um orçamento bastante apertado. Mas mesmo nesta forma de viver, são generosos e se sentem no dever de participar e de contribuir. É mais ou menos como os crentes da Macedônia, que contribuem na sua pobreza, e os crentes da Acaia, que vocês, naquilo que transborda, vocês abençoam. Corinto era uma cidade mais rica, provavelmente a igreja de Corinto era uma igreja mais abastada. Então, enquanto a Acaia deu da sua riqueza, a Macedônia deu da sua pobreza, mas todos fizeram de boa vontade. E Paulo chega em Jerusalém e pede aos crentes de Roma: orem, para que essa oferta que eu estou levando para lá seja aceita pelos irmãos de lá. Porque era possível que os judeus orgulhosos nem quisessem aceitar dinheiro de gentio. Mas isso é assunto para outra oportunidade. Então nós hoje, meus irmãos, como igreja, hoje nós falamos em contribuição. Quem quiser ser dizimista, seja. Quem quiser praticar o dízimo, que é a regra do Antigo Testamento, fique à vontade para fazê-lo. Se você entende que essa é uma forma que te faz bem, você ao receber a sua receita, separa 10% e entrega na igreja, se você entende que é assim que você deve fazer, e você por fé faz isso, crendo que assim você está cumprindo o seu papel com fidelidade, e Deus será fiel com você e vai continuar te abençoando, faça de acordo com a sua consciência. Se você não defende o dízimo, você acha que você deve ser paulino, eu vou contribuir da maneira que eu entender. Eu acho que esse mês aqui eu vou dar tanto. Tudo bem, faça de acordo com o seu coração. Cada um faça de acordo com o que sente. Porque eu, pessoalmente, não vejo a doutrina do dízimo como a prática do Novo Testamento. Muitos de vocês aqui dos mais antigos foram orientados, né, na doutrina do dízimo. Eu penso diferente, vocês sabem disso, né? E volto a dizer o que disse no começo. Para mim, no Novo Testamento, não há nenhuma recomendação de como nós devemos nos comportar em relação a dinheiro. Então, eu, como pastor da igreja, há muitos anos venho dizendo: quem quiser ser dizimista, seja. Quem não quiser ser dizimista, ser um contribuinte, seja. Quem quiser ser um que não contribui, seja. Eu não vou ficar sabendo quem é, quem não é, quem veio, quem não veio, quem deu, quem não deu. Isso é entre você e Deus. Uma coisa eu sei, que os que ofertam, os que doam, em geral, sempre têm mais. E os que retêm, parece que estão sempre procurando um caminho para ter. É interessante, né, como o azeite se multiplica enquanto a gente tem botija para encher. Já houve momentos aqui na igreja que nós, na administração, paramos para fazer conta, né? E agora? E normalmente nessas épocas aparece algum missionário novo para sustentar. Deus de vez em quando prova a minha fé. E os tesoureiros aqui sabem, né? Alguns sabem como é que é essa situação. Quando vem essa hora, e agora? O que a gente faz? Fecha, vamos lá, vamos mandar uma oferta, vamos ajudar. Sempre que a gente abre, coloca uma nova botija e coloca um pouco do nosso azeite, o azeite continua a fluir. Então, irmãos, o nosso segredo não é o quanto a gente pede. O nosso segredo é a prática da generosidade. É assim que a gente age como igreja, é assim que eu procuro agir como administrador, e os irmãos que me acompanham me apoiam nisso, e é assim que eu recomendo que você haja.
reparta, abençoe, ainda que seja pouco. Separe algo para ajudar alguém. Pode ser a igreja, pode ser um parente, pode ser uma instituição. Faça bom uso do seu dinheiro. E quanto a nós aqui, isso aqui é um negócio que é de todos nós. Não é? Deixa eu tirar a palavra negócio. Isso aqui é algo que pertence a todos nós. Esse templo não é meu. Esse templo é nosso. Se nós o queremos bem cuidado, se nós queremos ter conforto, se nós queremos ter atividades, nós precisamos mantê-lo. Então é justo que nós que nos beneficiamos disso, ajudemos na manutenção. Mas não é necessário que a gente gaste tudo que arrecada apenas por nosso conforto. Que Deus nos dê mais e nos faça transbordar para que a gente possa ajudar outros. E é por isso que em setembro a gente vai fazer outra viagem missionária lá para Carinhanha, Malhada, vamos passar lá em Coribe, vamos visitar as igrejas da Bahia, vamos lá em Juvenília. Quem quiser conhecer, vai lá. Vai descobrir onde é que o seu dinheiro está sendo enviado e está abençoando cidades pequenas, lugares pobres, mas onde o Evangelho está sendo pregado, porque a gente está cooperando com a obra de Deus. Tá bem? Vá lá a Porto Nacional. O Heber e a Zélia estão esperando mais um filho. Vá lá conhecer o que a gente tem feito no Tocantins. Vá aqui no Itapuã. Vai ver a igreja lá no meio do Itapuã. Aquilo ali já foi uma grande favela. Hoje está um lugarzinho quase bom de se viver. E a gente está lá. Vai lá em Águas Lindas. Não é? Vai lá em Padre Bernardo, ver que templo bonitinho, bem arrumado, que coisa graciosa que está lá. Vai lá em Urapuru, onde o JB está hoje lá, trabalhando. Uma cidadezinha pequena no noroeste de Goiás. 3.000 habitantes. 2.000 na zona urbana, 1.000 na zona rural. E lá, 30 anos, uma congregação plantada, uma área boa, um templo construído, bonitinho. Né? As coisas acontecendo. O Elton está na Inglaterra, a Raquel está na Turquia, a Carmen está em Portugal, Mônica está lá em Moçambique, a gente participa também do sustento da Mônica. O Gino e a Tati estão no Pará, trabalhando com o povo paracanã, traduzindo a Bíblia para um idioma indígena. Vitor, Joel e Maiara estão em São Miguel do Guaporé, interior de Rondônia. Seu dinheiro tem chegado a todos esses lugares. Como Deus é bom. E o guerreiro não está agora lá no Timor-Leste, porque está por aqui esses dias com a família. Mas daqui a pouquinho está voltando lá para o Timor, dia 31 de agosto, para retomar a sua jornada missionária, que já dura 10 anos. Já são 10 anos que nós enviamos Guerreiro e Sandra. Fielmente, a gente segurando as cordas, não só em oração, mas financeiramente, sem falhar um mês. Deus é fiel. Deus nos tem dado a suficiência e nós temos podido repartir com esses irmãos e irmãs. Faça um propósito no seu coração de ser generoso. Você vai descobrir que quanto mais você semeia, mais você colhe. Quanto mais você retém, menos você tem. Amém? Isso é o que eu tinha para ensinar sobre dinheiro e sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que Deus continue a nos abençoar. Amém? Vamos orar?